Olá, meu nome é Davi Martins, eu sou médico psiquiatra e na Sexta Metabólica de hoje a gente vai falar sobre a correlação entre obesidade, transtornos alimentares e como isso impacta no tratamento da obesidade. Meu nome é Davi Martins, né? Para quem eu sou psiquiatra, sou preceptor da residência médica lá do Hospital de Saúde Mental de Messejana e trabalho há 14 anos também, além da preceptoria da residência, no Pronutra, que é um ambulatório de transtornos alimentares e obesidade, que é vinculado à Unifor. Na realidade, é uma parceria que a gente tem da residência do Hospital de Mental com o ambulatório de nutrição da Unifor, né? Lá também, na Unifor tem uma especialização que era de transtornos alimentares e obesidade, mas agora deu uma pausa na pandemia e está voltando agora, que é uma pós-graduação em comportamento alimentar. E a gente sempre tem conversado sobre esse tema, né? E aí, essa questão da obesidade, né? Eu acho que felizmente cada vez mais as pessoas vão conseguindo diferenciar, né? Mas sempre chega outras nuances, né, que acho que vocês devem estar passando, e nós também, por exemplo, os agonistas de GLP-1, e aí todo mundo confunde tudo, né, o que é transtorno alimentar, quem deve usar, né, o povo, é que nem política, o povo já tirou time, né, assim, então eu brinco, aconteceu há uns 2 meses, estava numa reunião de família, e aí uma prima minha dizendo assim, eu sou contra essas medicações, né, eu sou contra essas medicações, as pessoas usam e depois engordam tudo de novo e não sei o que, eu não vou usar. Aí eu disse, fulana, tava eu, minha esposa, o outro casal de médico e ela é de outra coisa, né? Aí eu disse, o que que tu acha, Davi? Eu disse, rapaz, primeiro que tu não tem indicação clínica, né? Tu não é obesa, tu faz exercício seis vezes por semana, não tem diabetes, tu tá dizendo que não vai usar um remédio que tu nem precisa usar, né? Assim, e outra coisa, é aquela questão, a obesidade é uma doença crônica. Quem vai precisar vai ter que ser avaliado se vai precisar, se não vai, né? E aí, como lá no Pronutra é um ambulatório de interdisciplinar, e a gente tem reuniões clínicas também, interdisciplinares, toda semana, né? Psiquiatria, nutrição e psicologia. E aí, muitas vezes eu também vejo essa guerra ideológica, né? Aí o pessoal da psicologia, que aí tem várias abordagens, várias cabeças, né? O pessoal da psicanálise, o pessoal da TCC, o pessoal da Gestalt, né? Não, mas não adianta nada usar o remédio se não vai tratar a cabeça e tal, não sei o quê. Eu disse, meu povo, vamos primeiro entender aqui entender a indicação da medicação, identificar a questão da obesidade, né? Mas, e aí você atende pacientes no consultório, né? Assim, eu não trato diretamente a obesidade, né? Normalmente trato os transtornos alimentares e tal. Mas aí você chega pacientes no consultório que têm uma indicação clara e não querem usar, né? Pacientes que não têm indicação nenhuma, que é muito mais um transtorno alimentar, uma paciente muitas vezes eutrófica, que não tem nem compulsão alimentar, já usou várias, né? Então, eu acho que o objetivo hoje é a gente tentar esmiuçar um pouco mais a questão do transtorno de compulsão alimentar, né? Tentar diferenciar de uma forma geral o que são os transtornos alimentares, né? Que são doenças psiquiátricas específicas, né? Diferenciando, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar da obesidade, que é muito comum, né? E aí muitas pessoas acham, inclusive nós médicos, né, assim, que é a mesma coisa, né? E aí trata, lógico,
isso vem melhorando nos últimos anos, né? Mas eu me lembro quando o pessoal do laboratório já tinham lançado o Venvance para TDAH, né? E iam lançar o Juneve, que seria mais focado para compulsão alimentar, né? Assim, e aí o representante veio falar comigo e tal, assim, cara, acho que a primeira coisa que todo mundo precisa saber é identificar um transtorno de compulsão alimentar, né? Porque tem muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive psiquiatras, endócrinos, por exemplo, que acham que todo obeso tem compulsão alimentar, né? E aí é como a questão que eu falo do agonista de GLP-1, né? Assim, existem indicações clínicas, né, critérios clínicos muito bem delimitados para você, por exemplo, passar a lisdexanfetamina para compulsão alimentar. Mas se você não sabe o que é compulsão alimentar, você vai passar porque o paciente chega no seu consultório dizendo que tem compulsão alimentar, né? Na minha cabeça, assim, eu acho que 70% dos pacientes que chegam no meu consultório dizendo que tem um diagnóstico de compulsão alimentar, quando eu vou investigar, ele não tem diagnóstico de compulsão alimentar, né? Ele tem erros alimentares, tem o comer emocional, né? É beliscador e tal. Então, acho que o objetivo é a gente fazer essa diferenciação, né? Toda vez que eu vou dar aula, eu sempre digo, a aula é só um fio aqui para a gente ir se segurando, mas podem perguntar, trazer casos, que eu acho que é muito mais interessante do que eu só ficar falando aqui, tá? Como eu falei, né, trabalho lá na residência, no Pronutra. E aí eu vou trazer um caso clínico aqui, bem para tentar ser mais ilustrativo, né? Paciente, 18 anos, sexo masculino, estudante de medicina do segundo semestre. Desde a infância apresentava preocupação excessiva com a aparência, era uma criança com sobrepeso e sofria bullying na escola. Queixava-se de não conseguir arrumar namorada devido à sua aparência, né? Foi levado pelos pais para realizar acompanhamento com endócrino na adolescência, mas conseguiu emagrecer com a realização de dietas restritivas que aprendia na internet. Sua mãe realizou cirurgia bariátrica há 7 anos, com o atual reganho de peso, né? A mãe do paciente. Atualmente, o paciente vem apresentando episódios de sensação de perda de controle na ingesta de alimentos, que o fazem sentir vergonha de comer na frente das pessoas pela quantidade de alimentos ingerida. Muitas vezes para em lojas de conveniência, drive-thrus após a faculdade, para comprar muita comida e comer antes de chegar em casa para que não vejam o que ingeriu, né? Porque ele tem vergonha e tudo. Esses episódios estão ocorrendo quase que diariamente e logo em seguida ele sente-se culpado e fracassado e tem evitado ir a churrascos, praias, né, com os colegas da faculdade e outros eventos com medo do julgamento do seu corpo, já que engordou nos últimos tempos, né? Vou trocar aqui praia e churrasco para fazer corrida de manhã na beira-mar, né, que está mais em voga agora. E aí o que é que chamou a atenção de vocês, né, assim, nesse caso? É um caso que vocês pegam, né, nos ambulatórios, nos consultórios de vocês, né? Tá bem caricato, né, assim. Mas o que é que chamou mais a atenção de vocês? E aí, doutora Giovana? Isso. Uhum. Isso. Né? Então, as preocupações de saúde pública, né, ignoraram em grande parte a importância dessa sobreposição entre os distúrbios alimentares e a obesidade, né? Então, você vê aqui que em vários momentos ele traz, e é muito comum a gente, inclusive na nossa sociedade, essa preocupação com o corpo. Eu vou deixar de ir para a praia, eu vou deixar de ir para o churrasco, eu não consigo uma namorada porque eu tô gordo, né? E tudo. Só que muitas vezes isso a gente tem que tentar diferenciar o que é uma preocupação, entre aspas, normal, né, com uma preocupação patológica que muitas vezes vai
interferir muito no funcionamento da paciente, né, ou do paciente, né? E muitas vezes, além, vai atrapalhar o funcionamento, lógico, porque ele hipervaloriza e muitas vezes ele distorce isso, né? A questão da distorção de imagem corporal, né? Então, questionamentos, né, da aula. Primeiro, então, todo obeso tem transtorno alimentar, né? Então, uma pequena parcela, né? E aí muitas pessoas, inclusive, acham que a obesidade é um transtorno alimentar, né? E a obesidade não é, logicamente, um transtorno alimentar, né? O que diferencia um obeso com transtorno alimentar de um obeso sem transtorno alimentar, né? Por que que se faz necessária essa diferenciação, né? E aí, lógico, já falando, um tratamento correto, ele sempre vai se basear num diagnóstico correto, né? Então, e primeiro, né, o que são os transtornos alimentares de uma forma geral, certo? Então, os transtornos alimentares descrevem doenças, né, inclusive doenças psiquiátricas, que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave, ou uma preocupação exagerada com o peso ou a forma corporal, né? E aí eu sempre gosto de dizer assim, que essa preocupação exagerada com o peso e a forma do corpo, ela é central nos transtornos alimentares graves, assim, clássicos, né, que a gente chama, que a gente vai falar assim, que é a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. O que une esses três transtornos, né, psiquiátricos é essa preocupação exagerada com o peso e a forma do corpo. Por que que uma anoréxica se torna anoréxica, né? O que é que faz uma paciente deixar de comer, regular o grão de arroz que ela vai comer, né? Fazer exercício físico e acabar perdendo peso, né? Porque ela acha que ela precisa emagrecer, né? Assim como psicopatologicamente, né? Assim, não faz sentido um paciente, por exemplo, que é extremamente preocupado com ganhar peso, né? Como um paciente com compulsão alimentar e um paciente com bulimia nervosa, ter um episódio de compulsão alimentar, né? Cara, minha maior preocupação é ganhar peso. O que eu mais quero é controlar meu peso e me sentir magro. Aí eu saio daqui, passo numa loja de conveniência, compro uma Coca-Cola, compro um sorvete, compro 3 salgados, levo um pacote de batata Ruffles para ir comendo no carro, né? Mais uma outra barra de chocolate e como 2.000 calorias em meia hora. Né? Tem sentido psicopatologicamente? Não. Por que que isso acontece? Né? Acontece, então normalmente os episódios de compulsão alimentar, eles são uma consequência dessa restrição e dessa preocupação desenfreada que a gente tem, né? O exemplo que eu tenho dado ultimamente, né? Assim, as garrafinhas Paco, né? Então, por exemplo, eu estou aqui há 20 minutos, não vi ninguém bebendo sua garrafinha, né? Todo mundo deve ter uma garrafinha aí na bolsa, a maioria, mas ninguém pegou para beber sua água, né? Mas se eu chegasse aqui no começo da aula e dissesse assim, pessoal, são 7h30 e ou então eu disse, olha, eu não quero que vocês bebam água, porque eu não quero que vocês bebam água, porque eu vou fazer um exame. Pois é. Eu vou fazer um exame 8h30 quando a gente terminar a aula, eu vou fazer um exame, eu preciso que vocês estejam em jejum hídrico. Né? Vocês acham que isso vai aumentar ou diminuir a vontade de vocês beber água? Vai aumentar. Vocês vão estar todo mundo já procurando sua garrafinha. Quando for 8h30 que eu colher o exame, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai pegar a sua garrafa e beber meio litro d'água de uma vez, o que provavelmente você não beberia durante o dia todo, né? Então, as pessoas, a compulsão alimentar, ela vem disso, dessa preocupação de olha, eu não posso beber água, ou seja, eu não posso comer, eu vou engordar, eu vou restringir, e aí quando ele entra em contato com a água, ele acaba tendo um episódio de compulsão alimentar, certo? Então,
isso que eu vinha falando, né? O que é que junta esses 3 transtornos alimentares clássicos, né? Essa preocupação exagerada com o peso, a forma corporal e a capacidade de controlar o peso, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu estudo, o maior cara que mais pesquisa, que mais publica, chamado Fairburn, né? Ele defende que você não deve fazer um tratamento, no caso da cognitivo-comportamental, específico para anorexia, para bulimia ou para compulsão alimentar. Por quê? Porque também é muito comum esses transtornos eles migrarem de um para o outro, né? Então, é comum, por exemplo, uma paciente com compulsão alimentar, em determinado período da vida, passar a ter compulsão, a ter métodos purgatórios, começar métodos purgativos, começar a vomitar, começar a usar laxante, né? A primeira descrição da bulimia nervosa, por exemplo, ela foi dada por um médico que começou a observar o que a gente entende hoje por bulimia nervosa em pacientes que estavam se recuperando de anorexia nervosa. Então, ele achava que a bulimia nervosa era uma segunda etapa da anorexia nervosa. Só depois ele começou a ver que existiam pacientes bulímicas que nunca tinham sido anoréxicas antes, né? Então, é comum no nosso dia a dia os pacientes migrarem. Então, se você não tratar essa questão central, né? E, mais uma vez, essa questão pegando o exemplo que deve ser bem o dia a dia de vocês, dos agonistas de GLP-1. Então, tem pacientes que chegam lá no consultório, né? Se dizendo que tem compulsão alimentar, usando agonista, tem um IMC normal, não tem compulsão alimentar, mas tem essa preocupação exagerada com o corpo, né? Eu estava uma paciente, faz um tempo que ela deixou de ir, mas ela foi algumas vezes, e foi um caso que me chamou muita atenção, porque eu devo ter atendido ela, sei lá, umas 7, 10 vezes, né, ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. Todas as vezes, você atende ela de manhã, de tarde, de noite, todas as vezes ela foi com roupa de academia, né? Era um paciente que você olhando, com toda certeza ela tinha um IMC normal, não era obesa. E como é que ela chegou até a mim? Porque ela participou de um desafio do nutrólogo no Instagram, ganhou uma consulta, né, com coisa, foi lá, o nutrólogo passou topiramato, na época Ozempic e Venvance para ela, e aí ela teve uma crise de ansiedade, o nutrólogo pediu para fazer uma avaliação psiquiátrica. E aí, depois das consultas, né, aí ela disse que tinha compulsão alimentar. Eu disse, como é a sua compulsão alimentar? Não, Davi, toda noite eu como muito chocolate. Eu disse, tá, mas me diga aí. Ela disse, não, eu sou doida por choquito. Eu disse, você come quantos choquitos à noite? Não, eu como uns 3 choquitos. Só que era um choquito, eu até entrei na internet, aquele choquitozinho que vem dentro da caixa né, que dava, ou era 60 ou era 90 calorias o choquitozinho, né? E aí, só que depois disso ela se sentia fracassada, né? E aí acabava que saía e tal. Mas era uma paciente que quase não saía de casa porque estava se achando, né, gorda, não sei o quê. Então, isso tinha um impacto na vida. Uma paciente com IMC normal, já chegou com topiramato, Venvance e agonista, né? Mas o que chamava mais a atenção dela é a preocupação exagerada com o corpo, né? Assim, o que ela deixava de fazer por conta disso. Então, para diferenciar a obesidade do transtorno alimentar, do transtorno de compulsão alimentar especificamente, o que é que eu sempre digo, né? A nossa sociedade ela tem essa preocupação com o peso, com a imagem corporal, né? Então, eu brinco, não conheço nenhuma mulher que não queira perder pelo menos 3 quilos, que acha que ficaria mais feliz, né? E os homens também, né? Mas
o peso e a imagem corporal, né, aqui nos pacientes, entre aspas, que não têm transtornos alimentares, ele é um pilar de sustentação dessa autoestima, né? Então, se você me perguntar assim, Davi, como é que está a sua vida? Né, eu vou dizer assim, rapaz, eu quero perder 3 quilos, né? Mas, em compensação, eu estou conseguindo manter minha academia, minha família está bem, né? Eu gosto do meu trabalho, minhas contas estão em dia. Então, eu faço um panorama da minha vida e vejo assim, não, esse ponto aqui não está legal, esse outro ponto aqui precisa melhorar, o resto está legal e eu estou vivendo. Se um desses não está legal, eu consigo viver. Os pacientes com transtornos alimentares, essa hipervalorização do peso, da imagem corporal, ela é muito ligada, a autoestima da pessoa, ela é muito ligada e exageradamente ligada a essa preocupação excessiva com o peso e com a imagem corporal, né? Então, acontece muito no consultório. Eu atendo um paciente, às vezes, com 130 quilos, né? E em seguida eu atendo um paciente que tem 90 quilos, mas essa paciente de 90 quilos, que tem alimentação, ela sofre muito mais do que um paciente com 130 quilos, né? O paciente com 130 quilos, né, assim, de forma caricata, né? O homem de 130 quilos que gosta do churrasco, que não abre mão da cerveja dele, que assa carne, que vai pro jogo na quarta-feira como churrasqueando coisa, bebe a cerveja dele e tal. Ele não vai deixar de ir para uma piscina com os filhos dele, ele não vai deixar de ir para a praia, ele não vai deixar de tirar a blusa dele, né, para tomar banho de mar e tal, não sei o quê. Não vai deixar de trabalhar porque tá isso. Mas um outro paciente com 90 quilos, que visualmente nem chama tanta atenção, ele não vai para a praia, ele acha que não vai conseguir um emprego porque ele está gordo, né? E outra coisa muito comum também desses pacientes assim crônicos é que eles dizem assim, Davi, engraçado, eu tô hoje, sei lá, com 110 quilos, mas eu tava olhando lá umas fotos minhas e tal, e há 5 anos atrás eu pesava 80 quilos e eu me achava extremamente gordo, eu deixava de fazer as coisas porque eu tava gordo. E na realidade, acho que se eu tivesse com 80 quilos hoje, eu estava achando ótimo. Ou seja, existe essa distorção, né? Outra característica do transtorno alimentar, então a gente sempre tem que ver o impacto disso na vida da pessoa, né? Então, assim, né, você acha que esse paciente aqui ele está sofrendo por conta da barriga dele, né? Então, quantos pacientes obesos têm transtorno de compulsão alimentar? E aí, doutora Lia? Chute aí. Eu não sei se nós estamos viciados com o histórico oftalmológico. Pode ser que um dia ele saia assim. Isso. Mas assim, Pronto. Perfeito. Então, os dados da doutora Lia estão corretos, né? Então, dos pacientes que buscam tratamento para obesidade, né? Ou seja, os pacientes que vão para os consultórios de nutricionistas, de endocrinologistas, que procuram fazer bariátrica, né? E tudo, a média é essa, 30% desses obesos, pois lógico que na população comum é menor, né? Assim, então 20 a 30%, 20 a 30% da Lia, como a Lia falou. Então, por que isso é importante? Porque o tratamento desses 20 a 30% que vão chegar lá no consultório da Lia para tratar, o tratamento vai ser diferente do que eu tiver um paciente que só tem erro alimentar, um paciente que só belisca, né? Aquele estudo clássico, né? Que eu sempre que eu vou nas aulas de endócrino citam e é realmente muito bacana, a questão dos fenótipos da obesidade, né? Então, você tem o cérebro faminto, o estômago faminto, né? O beliscador e o comedônico, né? Então, o trabalho mostra aquilo que a gente vê que é óbvio na medicina, assim. Se você consegue entender qual o tipo de obesidade dele, o tratamento vai ser mais efetivo, né? Então, então a gente precisa diferenciar isso.
ele se destacou, entre aspas, negativamente, dentro de um meio que já é muito preocupado com isso, né? Então, e fica retroalimentando, né? Fica retroalimentando. Então, é a mãe que fica dizendo, né? Só você não vai arranjar um namorado, nenhum homem quer uma mulher gorda, né? É a mulher que diz, você não vai sair de casa com essa barriga, né? E tudo. Então, se você não tratar essa família, né? Se você não tratar essa família, é tanto, por exemplo, em casos mais graves, como na anorexia nervosa em adolescentes, o tratamento padrão ouro é terapia familiar, né? Então, se você não tratar a família, o paciente não vai melhorar, né? Porque fica alimentando. Por exemplo, é muito comum, já em anorexia nervosa, assim, casos mais graves, né? Assim, tem pacientes que verbalizam, né? Que dizem assim, Davi, é muito engraçado, entre aspas, porque quando eu tô muito magra, né? Correndo risco de vida, aí minha mãe fica doce comigo, preocupada, me liga quando tá voltando do trabalho, você quer que eu leve um McDonald's, uma casquinha e tal, não sei o quê. Mas quando eu tô ganhando peso, aí ela diz, você tá engordando demais, não sei o quê, né? Então, tem pacientes no consultório que há 6 meses a mãe tá na minha frente chorando que a filha vai morrer de desnutrição, de um distúrbio hidroeletrolítico, e 6 meses ela tá brigando comigo porque a menina tá engordando, entendeu? Então, se você não tratar, até uma mensagem aqui que eu recebi ontem à noite de um paciente com anorexia grave, sim, foi na nutricionista ontem, e ela disse, doutor, ligue para minha mãe, pelo amor de Deus, porque, né, assim, é um caso muito, muito grave. Mas eu já pedi para, assim, passe pelo menos alguns meses na casa da sua irmã, saia da influência da sua mãe, porque, né? Então, quantos pacientes obesos têm um transtorno de compulsão alimentar, né? Então, como a Lia falou, 20 a 30%. Então, dos obesos sem TCA, 70%, com TCA, 30%, né? Quais as características do transtorno de compulsão alimentar? Então, o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno alimentar mais comum e um importante problema de saúde pública, né? Então, assim, e diferente da anorexia e da bulimia, que a proporção é muito maior em mulheres, no TCA ele é mais equilibrado, né? Não é que você tenha mais homens, eu não me lembro a estatística específica, mas são muito próximos, digamos assim, 50% a 50% mais ou menos, né? Ou 60% a 40%. O TCA ocorre concomitantemente com uma infinidade de transtornos psiquiátricos, né? Mais comumente transtornos de humor e ansioso, né? Então, a ansiedade é uma doença flutuante e o TCA acompanha muito, né? Então, não, Davi, comecei a ter compulsão alimentar e tal, voltei a ter, estava bem. Cara, tá acontecendo alguma coisa? Não, tô passando por um problema no casamento, tô nos últimos 6 meses do mestrado, a minha orientadora sumiu, não sei o quê, né? Acho que o maior fator de risco de descompensação psiquiátrica é mestrado e doutorado, né? Então existe uma influência. Não há, às vezes, pacientes que estavam bem e aí começa a ter, na realidade, quando ela começou a ter entrou num segundo episódio depressivo, aí ela voltou a ter sintomas, né, de transtornos alimentares. E o TCA também está associado à obesidade e às suas inúmeras complicações. Então, por ser uma doença psiquiátrica, ela está muito associada a uma infinidade de transtornos psiquiátricos, né? E por ser uma doença psiquiátrica que está muito associada à obesidade, além disso, ela está extremamente associada a doenças clínicas também, né? Então, o que é a compulsão alimentar, né? Tais episódios são definidos como um consumo de uma quantidade objetivamente grande de alimentos, acompanhado da sensação de perda de controle ou uma sensação da incapacidade de controlar o que ou quanto está se comendo, né? Então, essa sensação de perda de controle, ela é algo central, é algo que ela precisa estar, né? Por quê? Porque hoje na nossa sociedade a gente tem uma oferta muito grande de alimentos,
né? De todo tipo. E aí muitas vezes a gente acaba comendo, né? Então, pode ser, vamos terminar a sessão clínica aqui, vai ter um coffee break, né? Com um centro de salgadinho, a Coca-Cola, uns pedacinhos de bolo, né? E tal, sei o quê. E aí pode ser que você coma demais, né? Mas o paciente com compulsão alimentar, ele tem uma sensação que ele perde o controle, né? Existe também, aqui, existe algo que a gente vê muito na prática clínica, que é o binge subjetivo, ou seja, a compulsão subjetiva, né? Que é um paciente que não come uma quantidade excessiva de comida, então ele não vai comer ali 1.500, 2.000 quilocalorias, mas na cabeça dele, por ele ser extremamente preocupado com o peso, com a imagem corporal, ele comeu um alimento proibido, né? Então, eu acho que chocolate, brigadeiro é um alimento com alto teor em açúcar, em gordura, que se eu comer vai engordar e eu não posso comer. Aí ele vai lá, se descontrola, entre aspas, e come um chocolate e sofre como se ele tivesse comido uma mega refeição, né? Então, a gente às vezes precisa. É como essa paciente lá que eu falei do choquito, né? Na cabeça dela, ela comer esses 3 choquitos, que eu sentei lá com ela, vi no Google, não sei o que, dava 200 e poucas calorias, mas na cabeça dela, ela tinha cometido um crime, né? E aí fazia com que, por exemplo, no outro dia ela não quisesse trabalhar porque ela achava que a roupa estava mais apertada e tal, não sei o que, né? Então, existe esse binge subjetivo, mas precisa sempre ter essa sensação da perda de controle, certo? Uma meta-análise recente descobriu que mais de 1/4 dos adolescentes com sobrepeso e obesidade endossam um episódio de compulsão alimentar em até 30%, relatando uma alimentação com a sensação de perda de controle, né? Então, além disso, tais episódios têm sido associados a um ganho de peso futuro. Então, o que diferencia o obeso com transtorno alimentar de um obeso sem transtorno alimentar, né? Então, esses pacientes têm mais depressão, têm mais ansiedade, têm mais transtornos de personalidade, são obesos mais precoces, então são pacientes que desde jovens têm mais peso, têm uma maior gravidade da obesidade, então tem uma obesidade maior, tem uma pior autoestima, né? Já que a autoestima dele é diretamente relacionada ao peso e à capacidade de controlar. Tem uma pior qualidade de vida, né? Maiores níveis de insatisfação e preocupação com a forma do corpo, né? Atitudes disfuncionais em relação ao peso e à alimentação. Então, são pacientes que muitas vezes já fizeram todos os tipos de dietas, já fizeram todos os métodos milagrosos, já pesquisaram na internet, né, a dieta da sopa, aí já fizeram low carb, já fizeram cetogênica, já usaram remédios que diziam que era para emagrecer, né? Uma maior dificuldade de perder peso, uma dificuldade de manter um novo peso, uma pior resposta ao tratamento para a perda de peso e uma maior taxa de abandono. São pacientes também, não sei se vai estar aqui que eu vou falar, mas são pacientes que têm uma flutuação de peso muito grande ao longo da vida. Então, são pacientes, como eu falei, que na anamnese eles vão dizendo, não, Davi, época tal eu estava 20 quilos mais gordo. Aí depois eu emagreci 30, aí depois eu engordei 40. Então, o nível de flutuação de peso dos pacientes ao longo da vida é muito grande, né? São mais preocupadas com o peso e a aparência, tem uma maior instabilidade do peso, né? Há uma alimentação atrelada aos sentimentos e emoções e não à fome, né? Um maior desejo de comer após situações estressantes, um maior histórico de tentativas frustradas de fazer dieta e uma disfunção do funcionamento psicossocial, ou seja, são pacientes que são mais comprometidos. Então, tem estudos mais aprofundados que mostram que esses pacientes ganham menos do que os seus pares, né, porque têm empregos piores, têm relacionamentos amorosos piores, porque têm autoestima, acham que não vão conseguir se relacionar com uma pessoa bacana, né? Por que é importante diferenciar? Então, evidências de maior sucesso na perda de peso corporal quando feita a associação entre terapia cognitivo-comportamental para o tratamento do TCA e estratégias para a perda de peso. Por quê? Porque é uma doença psiquiátrica, né?
é uma questão cognitiva, como a Lia lembrou muito bem, muito associado às próprias crenças da família, né? Então, o tempo todo eles estão falando ali, né? Pessoas com obesidade e compulsão alimentar procuram profissionais de saúde em busca de emagrecimento e não para tratar o transtorno alimentar. Então, eles vão para o consultório do nutricionista, do endocrinologista, do psiquiatra, porque eles querem emagrecer, não porque eles têm um transtorno alimentar, né? E aí você diz assim, olha, não adianta tratar, mas eu quero perder peso. Eu disse, olha, mas você está vendo, faz 20 anos que você procura médico, faz 20 anos que você vai em vários nutricionistas, você faz várias dietas, você foi em vários endocrinologistas e nunca deu certo. O que é que você acha que agora você vai fazer a dieta X e vai dar certo, entendeu? Né? Esses indivíduos precisam de um tratamento multidisciplinar com, no mínimo, psicoterapia, nutrição comportamental e psiquiatria, né? E o principal é a psicoterapia, né? Então, nível de evidência 1, só pode fazer uma coisa, psicoterapia, certo? Nutrição. Tem uma resolução, sei lá, uma indicação da ADA, da Associação Dietética Americana, né? Que diz assim, olha, é melhor um paciente com transtorno alimentar não ser acompanhado por um nutricionista, se esse nutricionista não conhecer transtornos alimentares, do que ele ser acompanhado por um nutricionista. Porque a nutrição clássica, digamos assim, muitas vezes ela piora o transtorno alimentar, né? Então, é um paciente que vai lá, aí ela vai passar uma dieta restritiva, a dieta restritiva vai funcionar lá como uma garrafa Paco, né, de água. Então, ela vai dizer assim, olha, não come. Aí ela passa 3, 4 dias seguindo ali a risca, e aí depois ela passa a ter episódios de compulsão alimentar, se sente fracassada, né, e joga. Então, às vezes é melhor, né, segundo a Associação Dietética Americana, é melhor ele não ser acompanhado por alguns nutricionistas do que ele ser acompanhado, porque o nutricionista pode piorar o transtorno alimentar dele, né? Existem tratamentos farmacológicos específicos, né? Então, os antidepressivos melhoram os episódios de compulsão alimentar, né? Antes da lisdexanfetamina, não existia um tratamento aprovado pelo FDA ou pela Anvisa, né? O tratamento padrão eram antidepressivos em altas doses, assim, fluoxetina 60 a 80 miligramas, sertralina 150, 200 miligramas, né? Um psicoestimulante, né, a lisdexanfetamina, é aprovada pelo FDA e pela Anvisa para o tratamento dos casos moderados a graves de transtorno de compulsão alimentar. E aí é outra questão, né, de você saber, dizer assim, olha, mesmo o paciente tendo compulsão alimentar, não é todo paciente que tem a indicação clínica de usar a lisdexanfetamina, né? São os casos moderados a graves. O que são casos moderados a graves, né? São pacientes que têm mais de 3 a 4 episódios de compulsão por semana, certo? Então, conclusão, né? Os pacientes obesos sem TCA, eles têm um sofrimento menor, têm um peso mais estável, né? Precisam de mudança de estilo de vida. As medicações aprovadas, né? Os agonistas de GLP-1, sibutramina, orlistat, bupropiona mais naltrexona, né? Pacientes obesos com transtorno de compulsão alimentar. Então, tem os episódios de compulsão alimentar, né? Tem essa sensação da perda de controle do comer, se arrependem e sofrem após a compulsão, né? Tem mais vergonha do corpo, mais sofrimento, tem mais doença mental associada. O tratamento principal é psicoterapia, nutrição comportamental e tratamento psiquiátrico. Nas medicações aprovadas, antidepressivos em doses plenas, lisdexanfetamina em casos moderados a graves, né? Aí aqui você tem, por exemplo, a semaglutida, né? Uma revisão sistemática mostrando que provavelmente vai ter alguma indicação, né? Assim, de realmente os pacientes melhoram, mas ainda não tem uma indicação formal. E era isso, pessoal, e para as perguntas.